abordando de forma significativa a grande problemática. A grande problemática do meu trabalho é a falta normativa. E, consequentemente, né, a sugestão da criação de uma lei ou a efetivação da norma, que hoje já encontramos projetos em tramitação, que versa sobre a prática da fake news e a sua punição no âmbito penal. Bom, a origem da fake news. A fake news é uma expressão utilizada desde a década de 1890. O termo entrou para o uso geral, né, no final do século XIX, na década de 90. Além, né, de ser um tema novo, por ser um tema novo, a gente tem uma noção de que foi recentemente criado, o termo foi recentemente criado, mas desde a década de 90, no século XIX, que a expressão fake news e o fato de propagar notícias falsas vem acontecendo. Bom, o reconhecimento global nas eleições, o reconhecimento global das fake news foram nas eleições norte-americanas em 2016, de Donald Trump e Hillary Clinton, onde foi objeto de várias publicações de notícias falsas, onde houve uma reviravolta, né, no sentido da política. Quem aqui não pensou que Hillary Clinton fosse ganhar e de repente se teve surpreendido pela notícia de que Donald Trump ganhou as eleições? Ele foi favorecido por diversas publicações falsas na internet, né, a disseminação da fake news no âmbito da internet. Bom, antes do termo fake news ser empregado no Brasil, a prática de postagens falsas pelo veículo de informação tinha outra denominação, como o Yellow Press, que significa jornalismo amarelo. Bom, essa expressão Yellow Press se deu depois de disputas de veículos de informações americanos, né, que visava, na época, a publicação de um quadrinho chamado Yellow Kid, que depois de muita polêmica, depois de briga entre eles, esse quadrinho ele ficou relacionado a publicações de notícias sem escrúpulos e teve a sua cor alterada aqui no Brasil para a imprensa marrom, que foi associada à prática de crime de extorsão de pessoas que eram fotografadas em situações comprometedoras, né, e que exigia dessa dinheiro para que pudesse tirar, né, da internet esses tipos de publicações. Bom, a gente não tem o costume, né, de pesquisar, a gente só ouve falar sobre a fake news e acha que só existe uma, que é a propagação de notícias falsas, mas não. Existem 7 tipos de notícias falsas. E as principais eu trouxe aqui para vocês, que são: no primeiro aspecto, nós encontramos a sátira ou paródia. Não quer necessariamente causar mal, mas pode enganar o leitor. Essa sátira ou paródia, ela está presente nos sites, até em programas de televisão, que visa, né, o lado humorístico. Ela visa fazer piadas sobre situações, mas não quer causar mal algum. No segundo aspecto, encontramos a falsa conexão. A chamada da notícia não condiz com o conteúdo apresentado. Essa notícia ela é vinculada a uma imagem que não corresponde com o conteúdo do escopo do texto. No terceiro aspecto, estamos diante do conteúdo enganoso. Uso mentiroso de uma informação para difamar outro conteúdo ou pessoa. Bom, nesse aspecto, ele é mais utilizado em época de campanhas, onde publicações, né, são feitas para poder difamar aquele outro candidato, para poder difamar ou, né, conturbar ali, né, confundir a cabeça do eleitor que está diante de uma informação falsa. Como nós estávamos diante de um ano de eleição, ocorreu muito disso. Foram criados até programas que vinculados à imprensa, que eles eram voluntários na identificação do que era verdade e do que era uma fake news. No quarto aspecto, estamos no falso contexto. O conteúdo é verdadeiro, mas é compartilhado com conteúdo falso. Nesse aspecto, o conteúdo ele é direcionado para uma região
uma comunidade. Ele é tão duvidoso que se torna questionável. Aí parece ser uma notícia falsa, mas se trata de um conteúdo verdadeiro. No quinto aspecto, estamos no conteúdo impostor. Usa-se o nome de uma pessoa, marca, com afirmações irreais. Nós estamos diante de uma vinculação de nome de uma marca ou de pessoas a publicações falsas. No sexto, estamos com o conteúdo manipulado. O conteúdo é verdadeiro, é manipulado para enganar o público. Nesse aspecto também ele é direcionado para uma gama de pessoas, uma quantidade específica de pessoas. E estamos com o sétimo conteúdo, que é o conteúdo fabricado. Esse é o mais propagado na internet e é o mais perigoso. O conteúdo fabricado, ele é o conteúdo 100% falso. Está ali, né, com a intenção de enganar, de desinformar, né, que além de enganar, ele está ali para desinformar, causando um impacto na vida das pessoas, né, que busca a informação. Hoje nós temos a internet como nosso maior principal fonte de informação. E como estamos diante, né, do conteúdo fabricado, pode até nos levar a tomar certas decisões inconscientemente por conta de uma fake news. Deixa eu passar. Bom, reflexo da fake news em outros países. Eu trouxe 2 países onde as fake news têm mais visibilidade. Os Estados Unidos, como já falei, foi onde deu, né, essa visibilidade global nas eleições presidenciais de 2016. E na Índia, pasmem vocês, a Índia é um país que nas vilas tem um grande índice de propagação de fake news, pois eles utilizam de aplicativos de mensagem instantânea, a internet como sua maior fonte de informação. Bom, lá casos bárbaros acontecem. A fake news tem um caso de cinco rapazes que eles viajavam, né, que eles foram confundidos com pessoas que estavam roubando crianças. Esses cinco rapazes, eles foram mortos e tiveram, né, o seu corpo divulgado, né, para que servisse de ensinamento para as pessoas que supostamente estavam sequestrando crianças. Imagine vocês, né, ter seu nome vinculado a um caso bárbaro desse, que é o roubo de uma criança, né, um sequestro. E eles tiveram as suas vidas ceifadas por conta de uma notícia falsa que supostamente falava que esses eram os sequestradores. O tratamento da fake news por analogia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu vou falar. Bom, deixa eu voltar só mais um pouquinho. Lá na Índia, o Facebook e o WhatsApp tomaram decisões, né? O Facebook postou informações para identificar, né, as notícias falsas, instruções para identificar notícias falsas, e o Facebook limitou o compartilhamento apenas a 5. E vocês podem, né, observar no celular de vocês a atualização, o programa mais atual do Facebook, ele tem uma etiquetazinha indicando quando o conteúdo foi encaminhado. O WhatsApp, quando o conteúdo foi encaminhado. Isso é para dar uma segurança e a visibilidade de que aquele conteúdo pode ser fruto de uma fake news. Bom, a fake news no âmbito civil, o tratamento da fake news por analogia no âmbito civil. Eu trouxe aqui para vocês o artigo 186 do Código Civil, que dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E esse ato ilícito, ele tem que ser, né, reparado. Ele tem que ser reparado. Vale ressaltar que a notícia falsa, a fake news, ela não atinge só o individual, mas como um coletivo. Visto que estamos diante de uma plataforma digital, onde cada publicação alcança inúmeras pessoas e países, né? Não tem essa questão de barreiras entre países.
estando a um clique de distância da devastação. Bom, como todos sabem, né, aquele que causa um dano a outro está obrigado a reparar. A pessoa que se sentir lesada, né, nesse caso, ela está mais relacionada à moral, não é? O dano moral. Aí você pode requerer que a publicação seja retirada e arguimação e requerendo a reparação do dano moral. No âmbito penal, são analisados conforme analogia aos crimes de calúnia, injúria e difamação, quando os mesmos são praticados pela internet. Bom, eu trouxe aqui o código para dar uma lida nesses artigos para vocês, bem rapidinho. A calúnia está no 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena de detenção de 6 a 2 anos. Difamação, 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de 3 meses a 1 ano. Injúria, injuriar alguém, ofendendo-lhe dignidade ou decoro, pena de detenção de 1 a 6 meses. Vale lembrar que a fake news, como eu falei logo na introdução, ela não tem uma norma expressa, não tem uma tipificação penal. E a analogia, há uma implicação, porque a analogia ela só pode ser feita para beneficiar o réu, não para punir, né? Estamos diante, né, do indúbio pro réu. Na dúvida, né, favorece o réu. E por esse fato, quando aplicadas essas penas relacionadas a fake news, há uma defasagem, né? Há toda uma lacuna, onde o propagador ele sai ileso de tal punição. Deixa eu beber um pouco de água. Como dito anteriormente, a ausência de uma norma expressa. O princípio da legalidade prevê que não há crime sem lei anterior que o defina no artigo 5º, inciso 34. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Como o texto é autoexplicativo, nós já sabemos que não tem como punir um crime sem esse antes estar expresso. Né? Para punir um crime tem que haver uma relação entre a conduta do agente e uma norma expressa. Tem que ter uma relação para que haja, né, futuramente a aplicação de uma sanção e a possibilidade de responsabilizar penalmente. Hoje já estamos diante, né, de um projeto de lei, vários projetos de leis, inclusive são 7, se eu não me engano, projetos de leis em tramitação que versa sobre a publicação de conteúdos falsos na internet. E diante de toda a circunstância, diante de todo o arsenal, nós estamos em situação de risco, grande risco, porque a internet é considerada hoje um ambiente sem lei, uma terra sem lei, onde tudo se pode fazer. E não pode ser assim. Por quê? Há um reflexo na minha vida, há um reflexo na sua vida em uma publicação que é feita de modo generalizada. Imagine você ter seu nome vinculado a uma notícia falsa, onde ofende a sua moral, onde atinge a sua moral, onde atinge o seu intelecto, podendo até vir a violar o seu direito à vida, como no caso desses rapazes. Tem um caso em São Paulo que uma mulher ela foi confundida com a suposta sequestradora de crianças que roubava crianças para a prática de magia negra, onde essa foi espancada até a morte, não é? Depois da propagação de notícias falsas em WhatsApp, que por consequência ceifou a vida dessa mulher, que nada mais não tinha nenhuma vinculação, só depois foi apurado o caso, onde nada mais pode ser feito, não é? Bom, voltando à lei. A Lei 6.812 de 2017, criada pelo deputado Luiz Carlos Reale,
onde diz que constitui crime divulgar ou compartilhar por qualquer meio na rede mundial de computadores informação falsa ou prejudicialmente incompleta em detrimento de pessoa física ou jurídica, atribuindo-se uma pena de detenção de 2 a 8 meses e pagamento de 1.500 a 4.000. Eu esqueci de falar, mas eu vou dar uma volta aqui na relação do âmbito civil. Só há uma sanção no sentido do ressarcimento daquela pessoa, né, que teve o seu dano, e esse pagamento é feito em pecúnia, onde a pessoa se sente, né, mais confortável diante da circunstância. E no âmbito penal, há uma sanção, né, que é imposta à pessoa como forma de reeducar, né? Deixa eu ver. Eu trouxe um textozinho aqui de um autor chamado Cristiano Chaves, onde ele diz que o direito penal é centrado na conduta da pessoa do autor do ilícito, enquanto a responsabilidade civil tende a eliminar as consequências danosas do fato, sem se preocupar com a conduta do agente. Por isso, certamente, na esfera civil serve para ressarcir o dano, enquanto da culpa no juízo penal para a determinação da condenação. Ou seja, há uma diferença, não é, dessas duas searas, e que hoje o direito penal ele não tem uma norma que verse diretamente sobre o objeto, que é o tratamento da fake news. E esse projeto de lei, vocês podem observar que há uma junção. Há o pagamento da multa, que está relacionado ao direito civil, e há a pena de detenção, pouca, mas que é uma pena que venha, né, a punir a pessoa, que venha a reeducar, para que não venha a cometer de novo esse ilícito. Bom, vale citar também que houve uma convenção que ocorreu em 23 de novembro de 2001, em Hungria, na cidade de Budapeste, chamada Convenção de Budapeste, para tratar dos crimes virtuais. 43 países participaram dessa convenção e se comprometeram ao combate dos crimes virtuais e a sua propagação, não é? E o Brasil, vale informar que o Brasil foi um dos países que não participou dessa convenção. E as considerações finais. Diante de novas diretrizes mundiais sobre a utilização da internet para a prática de crime, compreende a eminente necessidade de tipificação no âmbito penal da disseminação das fake news. A inércia do direito e a facilidade de acesso faz com que o número de delito cresça de forma exorbitante. Eu só trouxe 12 relatos, mas há milhares de relatos de pessoas que já teve suas vidas ceifadas por conta de uma fake news. Aí você para e pensa e faz uma reflexão, até que ponto chegamos, até que ponto a internet pode interferir na sua vida. Hoje nós temos a internet como nosso principal veículo de informação, mas que há uma interferência muito grande. A internet veio para facilitar, não é, essa relação interpessoal. Tem pessoas que buscam a internet para estudar, tem pessoas que buscam a internet para tirar dali uma informação. Tem pessoas que buscam a internet para diminuir essa barreira da distância e, de fato, há de se assumir que a internet veio para nos beneficiar, mas tem os seus malefícios, trazendo total sensação de impunidade e, em consequência disso, a insegurança. Hoje, ao estudar esse tema, eu me deparo com uma situação preocupante, porque quando estamos diante de uma notícia falsa, nós não sabemos ainda identificar. Nós acreditamos. Quantas e quantas mensagens a gente recebe no nosso WhatsApp, né? Encaminhada de grupos de família, encaminhada de grupos da faculdade, que ainda pecamos em relação a isso, no grupo da faculdade, de notícias que não são verificadas antes e que são compartilhadas com milhares de pessoas. Na questão até relacionada ao trabalho, hoje nós estamos em um país que está carente de empregos,
E pessoas que recebem informação de emprego vão, se deslocam, gastam seu dinheiro, pouco, chega lá é uma notícia falsa. Até que ponto uma fake news pode interferir na nossa vida? Cabe aí uma reflexão. Pode passar. Bom, essa é a parte melhor do trabalho, essa é a parte que a gente respira um pouco aliviado. Fazer os agradecimentos. Eu trouxe aqui gratidão a Deus, meu Pai, que me sustentou e me sustenta. Gratidão à minha guerreira mãe, que passa por uma luta contra a sua doença e mesmo assim se mantém firme, me apoia diariamente, acompanha as minhas lutas, enxuga as minhas lágrimas, que não são poucas, e me dá força para seguir. Gratidão aos meus queridos colegas, que sempre estão comigo e me dão minha motivação diária. Amo vocês. E trouxe aqui uma frase do Arthur. A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Então, cabe aí a reflexão e muito obrigada. Bom, bom dia a todos aqui na banca. É uma honra poder fazer parte dessa banca. Meu nome é Carlos Henrique Alves Martinez. Eu quero dizer a você, Kisleide, que fiquei muito feliz em participar da sua banca. Seu trabalho beira a impecabilidade. É impecável. Não é porque eu estou, mas por trás de uma grande orientanda, né? Por trás de um trabalho desse, tem um mestre. Sim, que foi seu orientador, que é o professor João, que tanto se esmerou, que tanto lutou com você. Às vezes a gente pensa que o professor quer o mal da gente, mas não. O professor João quer o bem. Às vezes é preciso que a gente sofra frustrações na vida para a gente acordar, levantar. Até Deus faz isso com a gente, né? Então eu fico muito feliz com o trabalho seu. Agradeço aqui ao professor João a oportunidade de estar no seu trabalho. Não quero perder você de vista, porque você vai fazer uma entrevista sobre esse trabalho, que é fantástico o tema. Só faço duas observações. O primeiro é o comentário, não é o seu trabalho, é o comentário do projeto de lei. E como sempre, nós temos no Brasil a ideia de penas leves. Penas leves não ajudam a sociedade, não ajudam a advogado criminalista, não ajuda nada, é ilusão. Penas leves, aquela peninha de detenção. Um crime desse, nos Estados Unidos, é cadeia, regime fechado. E nem por isso o advogado vai deixar de existir, o criminalista. Pelo contrário, vai ser mais valorizado. Sim. Não é isso? Então essas peninhas, são peninhas, são peninhas mesmo ridículas, porque gera o quê? Gera a impunidade, e a impunidade gera o quê? Eu posso fazer, porque não dá em nada ou dá em pouca coisa. É isso que nós temos que tirar da cabeça do brasileiro. Penas mais duras é o que eu defendo. Certo? E a plenitude de defesa. Porque aí, olha só, para evitar um réu condenado inocente, ou para evitar uma pena exacerbada, a plenitude de defesa, não é nem a ampla defesa, para que o advogado possa atuar com todos os recursos cabíveis. Aí eu defendo plenamente. Mas a pena dura, sim, nós precisamos é disso. Então fiquei muito triste em ver aquela peninha para um crime tão grave como você colocou muito bem. Parabéns, colocou muito bem. Que era tão grave. Faltou, na minha opinião, no seu trabalho, a apuração. Eu não cheguei a perceber. Detectar o crime, como é que a pessoa vai apurar? Porque eu não sei, eu, por exemplo, leigo, não sei o que saiu fake news. Aí eu precisaria de uma delegacia especializada, né, doutor João, para apurar. Mas isso é uma coisa que você complementa no seu trabalho e enriquece. Eu quero o seu contato, quero que você anote meu zap, porque você vai fazer uma entrevista sobre esse trabalho. Eu gostei muito de participar do seu trabalho, quero ficar com ele. Eu acho que foi fantástica a sua pesquisa. Tá de parabéns mesmo você, eu gostei muito do tema, porque o tema ajuda também, né? É verdade que o tema ajuda o trabalho, não tem dúvida nenhuma disso. E parabenizar o professor João, que tanto se esmerou, porque seu trabalho está muito bom. E vou mais longe ainda, me animei muito do seu trabalho. Seu trabalho é para publicação, viu? Para você fazer posteriormente um livro, se tornar famosa, porque a advocacia está extremamente concorrida, o direito está extremamente concorrido. Ou você se destaca, ou você faz a diferença, ou você não vai para lugar nenhum. Então faça a diferença. Obrigada. Né? E seja abençoado por Deus. Obrigada. Tá Só fazendo uma ressalva na questão da apuração da fake news. A fake news, por ser um tema novo, ela não tem ainda um objeto de apuração. A apuração está relacionada aos crimes virtuais. Né? Não tem uma delegacia especializada. E uma delegacia foi criada recentemente, né, para apurar os crimes virtuais. Onde pessoas que não se manifestam, né, e não vão atrás da resolução dos seus casos. Então são pequenos casos que chegam até o ouvido das autoridades
para que possa haver essa apuração. Então, você está de parabéns. Por mim, eu estou muito satisfeito com a sua apresentação. Eu agradeço, professor Martinez. Passo agora a tecer as minhas considerações. É o seguinte, dois aspectos eu vou pontuar. Primeiro, em relação ao próprio trabalho da orientanda. Quem exerce trabalho em relação a temas de vanguarda, normalmente paga o preço dessa vanguarda. No caso mais específico do direito, é a carência substanciosa em relação a fontes e elementos normativos que possam guiar as determinações, as considerações a respeito do tema. De qualquer sorte, quando se faz esse lançamento em relação a temas novos, a temas polêmicos, você desbrava uma nova seara, um novo campo, que é um campo mais fértil, que é um campo mais proveitoso em relação às ilações e considerações que o aluno pode fazer. Nesse sentido, tanto no aspecto negativo quanto no aspecto positivo, você obteve um e outro de forma simultânea. Pagou o preço devido à carência relacionada a esses elementos normativos referenciais, mas soube desbravar nova seara, soube ir a campo de forma mais assintosa em relação a esses elementos significativos, polêmicos e interessantes em relação à fake news. Nesse sentido, tal como o professor Martinez, parabenizo pela escolha do tema, pela proposição e dedicação significativa do mesmo. Num segundo momento, e a banca serve para isso também, eu efetivamente discordo de forma frontal do nosso querido professor Martinez em relação à tipificação penal da matéria. Os elementos relacionados à contemporaneidade e ao mundo digital, eles são novos, eles são polêmicos em relação à dinâmica do mundo atual. Eles efetivamente não têm uma resposta simples, não têm uma resposta fácil que possa ser dada para o mesmo. E sempre a resposta simples, a resposta fácil é a punição, é a tipificação penal. Tipificação penal é essa que pouco ou nada, no meu entender, acrescenta no entendimento do mundo contemporâneo, no mundo moderno. Não é através de penas elevadas ou mesmo a punição pura e simples que vai se evitar ou minorar a prática de fake news. É utilizar um remédio antigo para uma doença nova, com pouca ou nenhuma aplicabilidade em relação a esta nova doença. Fake news é um fenômeno novo da contemporaneidade, um fenômeno relacionado à perspectiva desse novo mundo digital. E, portanto, você não pode buscar respostas simplistas, respostas que sejam esquemáticas em relação a um tema tão complexo, a um tema tão plural quanto esse. Digo mais, eu acredito que pouco direito, como um todo, que é sempre reativo e sempre anda a reboque das questões sociais, possa contribuir de forma efetiva no intuito de minorar ou mesmo prevenir a fake news, porque ele poderá entrar para reparar ou punir, e esses elementos de punição servem apenas sobre a lógica intrínseca do mesmo. Em outras palavras, não serão elas que vão evitar ou que vão alterar as características relacionadas à fake news. Desde quando eu estou militando no direito, eu só vi no Brasil o aumento, o incremento em relação à elevação de penas específicas, lei de hediondas, alterações de leis pontuais, e nenhuma delas efetivamente contribuiu de forma mais significativa para evitar-se ou diminuir os índices de criminalidade no Brasil. Quanto mais para um tema tão polêmico, quanto mais para um tema tão recente, quanto é a questão digital, não só fake news, falando de forma mais abrangente. De qualquer sorte, esse é um elemento positivo da banca, a participação e a diferenciação em relação ao funcionamento. Agradeço a aluna e vamos deliberar o final, como já disse. Passamos para o segundo examinador, que é Rangel Lima Soares. Rangel Lima Santos. Deixa eu beber uma água aqui, professor, rapidinho. Vai preparando aí. Está daqui os equipamentos aí. Provavelmente criança. Mas eu gostei mesmo, muito bom o trabalho. Obrigada. Obrigado, um assunto extremamente novo, trouxe de vanguarda, respeito a opinião do professor João, mas nós precisamos do Brasil, lei de tudo como nos Estados Unidos, o cara termine cadeia. Nós precisamos que as pessoas temam a cadeia. A gente não tem, aqui não dá em nada, tem que acontecer. Mas seu tema é fantástico. Você pode, inclusive, depois fazer um livro com isso. Vá em frente, porque só quem se destaca no direito é que tem sucesso. Quando você pegou um fundamento excelente. Eu gostei muito do seu tema. Parabéns. No final da apresentação, eu ia sugerir que ela fosse aprofundada. Mas Eu pedi que fosse superficial. não, mas para o momento atual está muito bom. Excelente. Muito
Muito bem, estamos agora para a doutora Maria Lima Santos, que terá cumprido o molde anterior. Passo então a palavra para o... Bom dia a todos, caros colegas, bom dia aos professores, presentes na banca. Meu tema é sobre honorário e sucumbência a partir da reforma trabalhista, orientado pelo mestre João Carlos, professor. Pode passar. Antes de adentrarmos ao assunto em si, se faz necessário elencarmos e dirimirmos o nome honorários e sucumbência. O que vem a ser honorários e o que vem a ser a sucumbência? Honorários nada mais é do que os valores recebidos pelo serviço prestado. Então, eu presto serviço para alguém, em contrapartida, esse alguém que eu presto serviço me paga referente a honorários. Sucumbência é o alto efeito de sucumbir, ou seja, de ser vencido. A pessoa é vencida, então ela é sucumbente. Avançamos para um breve histórico a respeito do direito em si. O direito ocidental se baseia muito na Grécia e em Roma, onde na Grécia o que repercute mais, o que é mais preponderante é a retórica e a arte, que vem a ser que na Grécia ele não tinha muito o direito material, o direito palpável, era muito através da dialética, da retórica, do falar em público, eles praticavam muito direito assim, era incluído no ramo da arte, por isso ele era incluído no ramo da arte, diferentemente do que era ocorrido em Roma, no qual se tinha um direito mais material, que eles puderam compilar esse direito. No tanto que em Roma temos uma divisão, começamos a ver divisões, onde temos o patrono, que hoje é comparado ao advogado, e os jurisconsultos, que hoje é comparado aos juízes, que poderiam sentenciar a respeito de determinado assunto. Pronto. Dito isso, se faz necessário, no artigo 35 do Código de Ética, vem elencando os 3 tipos de honorários que é praticado hoje no Brasil, que são os honorários convencionados, os honorários fixados por arbitramento e os sucumbenciais. O que convém a ser os honorários convencionados? São os provenientes de acordo entre as partes, entre o acordo entre o advogado e entre o seu cliente. Se faz por meio de contrato. A própria AB diz que temos que fazer esse contrato para que lá na frente não venhamos ocorrer algum problema, se ocorrer a gente possa executar esse contrato. Em média, hoje é praticado entre 20% a 30% esse contrato. Temos os honorários fixados por arbitramento judicial. Vale ressaltar que esse honorário não pode ser aplicado menor do que o da tabela da OAB. A tabela da OAB elenca os valores a ser cobrado por cada ato praticado dentro do judiciário. E temos os sucumbenciais, como diz logo à frente, que a parte vencida vem a pagar os honorários ao advogado. Pronto. Dito isso, entramos um pouco sobre a reforma trabalhista em si. A reforma trabalhista vem através da Lei 13.467, de 14 de julho de 2017, entrando em vigor em 11 de novembro de 2017. Então temos um período de vacância de 120 dias, o qual trouxe algumas atualizações, modernizando o direito a CLT, o direito do trabalho. Eu trouxe aqui um tópico sobre o professor Delgado, que ele cita na obra dele, na página 39, o seguinte: desponta para o seu a reforma trabalhista desponta para o seu direcionamento claro em busca do retorno ao antigo papel do direito na história como instrumento de exclusão. O que ele vem dizendo? Ele trata na obra dele dizendo que essa reforma nada mais é do que uma segregação do próprio direito em relação ao trabalhador. Então, ele está segregando o que seria o direito de proteção ao menos favorecido na relação que seria o trabalhador
referente ao empregador. Quando eu falo essa disparidade, temos que levar em consideração não aquela lojinha de esquina que está começando agora, não, estamos falando aquelas grandes empresas em relação àquele funcionário, aquele do chão de fábrica que está ali labutando todos os dias. Então, essa lei trabalhista vem porque tem uma disparidade, acaba sendo uma segregação em relação ao trabalhador. Pode passar. Então, caminhamos um pouco sobre honorários antes da reforma, como ela é praticada. Trouxe aqui a súmula 219, onde ele elenca dizendo o seguinte, que na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência. O que ele vem dizendo? Não simplesmente, a pessoa perdeu, vai ter que pagar a outra parte vencida. Mas ele elenca aqui, devendo a parte concomitante, ao mesmo tempo, ser assistida por sindicato da categoria profissional. Parando um pouco sobre isso, sindicato da categoria profissional. Nesse período também, o profissional, o trabalhador, só poderia demandar a partir do seu sindicato. O que ocorria? Depois de todo o processo que ganhava, havia a sucumbência, esse advogado que labutou nesse processo, ele não tinha o direito aos honorários sucumbenciais. Esses honorários eram encaminhados para o seu sindicato. Então o sindicato que ficava com os honorários. No bem comprovando a percepção salarial inferior ao dobro do salário mínimo, ou encontrando em situação econômica que não nos permita demandar sem prejuízo do próprio sustento. Então o trabalhador teria que, a partir do seu advogado, trazer um termo informando que ele não poderia demandar por causa, se ele demandasse, se ele fosse sucumbente, ele não poderia arcar com essa sucumbência, porque iria infligir sobre a manutenção da vida dele e a manutenção da vida dos seus familiares. Em contrapartida, também, os empregadores teriam também a possibilidade de usar esse artifício, mas ele teria que trazer de forma mais consubstanciada essa dificuldade, mostrando seus livros, suas receitas, o quanto ele tem para pagar, o quanto isso iria impactar nesse empreendimento ao ponto de até ele mesmo vir à falência. Pronto. Quero fazer uma ressalva sobre essa emenda constitucional 45 de 2004, onde ele emenda o artigo 114 da CF, da Constituição da República Federativa do Brasil, onde ele diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas de relação de trabalho, abrigando os entes de direito público ou externo, administração pública direta e indireta da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, e as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. O que acontecia antes dessa emenda constitucional? Em decorrente da relação de trabalho, tudo que ocorria em relação de trabalho, não relação de emprego, onde a relação de emprego é o seguinte: a relação de emprego é aquele trabalhador que tem a sua carteira assinada, então é uma relação de emprego. A relação de trabalho é simplesmente aquele trabalhador avulso que é contratado para determinado serviço. Pronto. Na decorrente da relação de trabalho, era tratado, quando havia algum problema, algum impedimento, era tratado na justiça comum, na justiça civil. Então o que ocorre? Depois dessa emenda, todos esses processos que foram impetrados na justiça civil foram transferidos automaticamente para a justiça do trabalho, no qual vem pela orientação jurisprudencial, SDU número 421, elencando o seguinte: a condenação honorária advocatícia nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional remetida à Justiça do Trabalho, após o ajuizamento da Justiça Comum, antes da vigência da emenda constitucional, foi o que eu estava falando. Então,
antes da vigência, esses processos foram encaminhados, depois da vigência da emenda constitucional, foram encaminhados para a Justiça do Trabalho. Então, a partir daí, todos esses atos teriam a sucumbência efetivada. Pronto. Chegamos agora aos honorários pós a reforma. O que aconteceu? Essa reforma trabalhista trouxe alguns artigos, trouxe incrementos novos. Um desses foi o artigo 791A, onde diz o seguinte: o advogado, frisando que ainda em quem atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar em impugnação da sentença do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurar sobre o valor atualizado da causa. O que vem acontecer? Fazendo um paralelo entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, ocorre o seguinte: simplesmente foi Ctrl+C, Ctrl+V da Justiça Civil no artigo 85, salvo engano. O que ocorre? Para mim, o legislador não agiu não foi linear na implementação desse artigo, fazendo uma diferenciação, porque no Código Civil a diferença do mínimo é 10% do civil e no trabalho é 5%, e o máximo é 20% no civil para 15% no trabalho. Então a disparidade de 5% no máximo e 5% no mínimo. Passamos para o parágrafo 1º. Os honorários se devidos às relações contra a fazenda pública, que são as relações impetradas contra o Estado, contra o município, e nas ações que estiverem sendo substituído pelo sindicato e sua assistido pelo sindicato da categoria. Então aqui está dizendo que quando a pessoa está assistida pelo sindicato da categoria, aquele profissional que está desempenhando aquela atividade advocatícia, ele terá o direito sim ao seu honorário de sucumbência. Ao fixar os honorários, o juiz deverá observar. Então aqui ele dizendo qual os ditames, as características que o juiz tem que observar quando for estipular esse honorário de 5%, no mínimo, a 15%. Seria o grau e o zelo do profissional, o quanto aquele profissional zelou pelaquele processo, pelo aquele cliente, pelo trato que ele teve, o lugar e a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo que ele expendiou para aquele processo. Algo importante aqui, parágrafo 3º. Na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários sucumbente recíproco vedada a compensação entre honorários. O que ele quer dizer aqui? Eu chego na Justiça do Trabalho para demandar uma causa. Vou usar o João aqui como exemplo. Demando contra o João. Eu cito lá na minha inicial 10 causas de pedido. Eu quero 10. Só que o juiz chega e arbitra só 5 ao meu favor. Então, perco em 5 e ganho em 5. Então, eu tenho que pagar sucumbência desses 5 que eu perdi. Ganhei 5, mas eu também vou ter que pagar 5. Do mesmo jeito que eu ganhei, tenho que pagar. João, da mesma forma, também vai ser sucumbente. Então, ele vai ter que pagar dos 5 que ele perdeu. Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha omitido o juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar despesas, as obrigações decorrentes de sua sucumbência fixarão sobre condições suspensivas de elegibilidade, somente poderão ser executados 2 anos subsequentes no trânsito julgado da decisão que certificou o credor, demonstrando que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recurso que justificou a condenação de gratuidade, exigindo ao passo que esse prazo das obrigações do beneficiário. O que ele quer dizer aqui nesse parágrafo 4? A pessoa que demanda pela justiça gratuita, sendo sucumbente, ela tem um prazo
a pessoa que ganhou a ação tem um prazo de 2 anos, vamos dizer, para estar policiando essa pessoa. Porque se ao longo desse prazo de 2 anos ela consiga auferir o ganho patrimonial, ela possa estar ganhando mais, então ela tem a possibilidade de pagar essa sucumbência a qual ela foi submetida. Então, nesse período de 2 anos, a outra parte, a parte vencedora, tem o direito de estar cobrando essa sucumbência. Isso é devido ao honorário de sucumbência na reposição. Também, quando for recorrer sobre a decisão, também tem os honorários de sucumbência. Chegamos ao fim. Agradeço primeiramente a Deus, autor e consumador da minha fé, ao grande professor e mestre João Carlos, a minha família. Quando eu leio com a minha família, quero pontuar principalmente a minha avó, porque eu tive um momento, Jeremias sabe, tive um momento muito difícil nessa longa caminhada de 5 anos. Pensei em trancar o curso, pensei em fechar. Ela simplesmente chegou e falou: meu filho, a única coisa que eu peço é que você não feche o curso, não tranque. Agradeço a minha namorada que está pra gente hoje aqui, que nesses 2 meses aí conseguiu me suportar, e os meus amigos de curso. E tudo isso que passamos hoje aqui, e gostaria de deixar uma mensagem que está em Jó 42, versículo 2, que diz: vence eu, que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Agradeço a minha oportunidade, agradeço esse dia. Novamente, Angel, quero parabenizar você pelo seu trabalho e o seu orientador, né? Os orientadores, os orientandos do professor João sempre estão brilhando, isso nos satisfaz muito. Significa que você tem o seu esforço, mas o orientador tem seu papel preponderante. Sem ele, você não chegaria onde você chegou, mas seus esforços, seus méritos também são valorizados. O seu trabalho está muito bom, eu gostei muito, trabalho bem profícuo. Eu só fiquei com a questão que, evidentemente, de maior aprofundamento, talvez não fosse nem para TCC, mas tudo bem, é a questão dos honorários sucumbenciais. Os honorários sucumbenciais, por lei federal, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, pertencem ao advogado. Certinho? Então, quando ele vem e fala no TST, foi súmula que você falou? Foi súmula não, orientação jurisprudencial. Uma orientação jurisprudencial que dentro da pirâmide de Hans Kelsen está lá embaixo e mostra as funções superegóicas, exacerbadas do Poder Judiciário em querer mandar em tudo, passando por cima da lei, rasgando lei federal, que está acima pela pirâmide de Hans Kelsen, e querer dizer que, por exemplo, no primeiro caso, em que ele seja assistido por sindicato, os honorários de sucumbência não pertenceriam ao advogado. Isso é um sindicato. Isso antes da reforma. Isso. E depois da reforma, você vai diretamente agora para o advogado. Então, perdão. Mesmo que ele venha atuar em... Eu faço uma retificação aqui. Perdão. Então, realmente, avançou a sua ao invés de recuar. Sim. Graças ao trabalho incessante nosso da prerrogativa. Isso é uma coisa positiva, eu fiquei feliz com isso. Quanto à questão da assistência gratuita, ela é dada, mas existe aquele plano de ficar 5 anos, né, suspenso, e se houver modificação na situação econômica, ele possa vir a pagar. Isso é uma coisa que a gente vai ficar observando. Evidentemente que seria uma coisa meio complicada de se fazer, porque o advogado teria que ficar monitorando com o detetive, mas eu fico acompanhando para ver se ele aumentou. Então, se ele passar de carro novo, eu fico de binóculo aqui na faculdade, na escola. Se ele passar de carro novo, já estou notando que ele tem dinheiro. Não adianta alegar que aquele carro novo é do motorista dele. Porque a semelhança é mera coincidência. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso, aprofunde seu trabalho. Ficou muito legal. E eu gostei do que você colocou. Você realmente merece os aplausos nossos pelo seu trabalho. Agradeço por sua participação, passa a terceira das considerações. Sobre a questão dos honorários advocatícios, especificamente na série trabalhista, cabe aqui contextualizar, como foi feito na apresentação, os elementos relacionados à reforma como me parece que o professor
Delgado, que é um grande expoente da área de trabalho, acerta no aspecto global, no âmbito essencial, em pontuar que a reforma trabalhista gerou uma simetria desmedida em relação ao empregador e o trabalhador, e foi uma atuada totalmente diferente ao que estava tradicionalmente e historicamente constituído no Brasil, que era a valorização da proteção do hipossuficiente, no caso, o trabalhador. Porém, eu tenho que me reportar a um elemento que é interessante observar. Mesmo com a reforma, que no âmbito global é algo negativo no meu olhar, essa questão dos horários comerciais, ela veio a pelo menos dar uma disciplina um pouco mais rigorosa à questão do excesso de demanda ocorrido na justiça do trabalho. Se a circulação do mesmo obedeceu critérios mais técnicos ou não, é algo que aqui não estou fazendo considerações, mas é fato que, nesse aspecto, ela deu maior racionalidade à busca da decisão na justiça trabalhista, evitando, em especial, o conjunto excessivo que estava se figurando de forma muito assintosa na justiça do trabalho de lides temerárias, sem nenhuma fundamentação, apenas e tão somente se valendo da questão da total e plena gratuidade da questão trabalhista como um todo. É fato que isso não desvirtua os elementos relacionados à reforma ser negativa, mas nesse aspecto me parece que ela avançou, dando um pouco mais de racionalidade. No âmbito relacionado aos parâmetros de sucumbência trazidos no âmbito trabalhista, me parece que a lógica, pelo menos aí, foi dizer que ela não pode ser rigorosamente igual ao possível, em especial porque o trabalhador pode estar do lado onde ele perdeu e, portanto, não pode ser parâmetros tão marcantes e tão assintosos quanto no âmbito do processo civil como um todo. Já no que tange a questão dos honorários no aspecto macro, eu venho mais uma vez a discordar do professor Martinez, são o seguinte aspecto. O Brasil é um país que está vivendo um excessivo elemento relacionado à corporatização do mesmo, ou seja, corporações estão cada vez mais se organizando em busca dos seus direitos. A questão dos honorários era um pouco isso também. Mesmo sendo advogado, mesmo defendendo de forma rigorosa e vigorosa os direitos do advogado, é importante frisar sempre que eu tenho que pontuar e entender a lógica relacionada a uma causa judicial. E essa causa judicial diz que existe um autor que é o titular de um determinado direito. E, portanto, obedecendo os termos legais, como bem alinhavado pelo professor Martinez, trazido no Estatuto do OAB, a sucumbência é do advogado por determinação legal, mas, mais uma vez, é uma determinação corporativa. É uma vinculação ao elemento de uma categoria que conseguiu impor os seus desígnios, conseguiu impor a sua força, impor a sua vontade e consignar aquilo em lei. Porque não há lógica de que aquele que perdeu, e que perdeu com base num direito, não tenha nenhum benefício relacionado àquele direito que ele é o ganhador, que ele teve constatado ser o legítimo possuidor pelo Poder Judiciário. Esse caminho, o qual o Brasil já trilha há um bom tempo, e cada corporação, cada nicho, cada grupo profissional se fechar, se enclausurar, ele é um caminho pernicioso, porque ele gera um ônus sempre significativo para aqueles menos desvalentes, para aqueles que menos têm poder de organização.